A paz de Deus com toda a querida irmandade e com as visitas do canal. Meus queridos, se possível, se inscreva no canal e envie essas obras, esta e outras obras, para seus amigos, para seus irmãos, para quem você gosta e também para quem você não gosta. Se o Senhor te fizer sentir, te mostrar alguém no coração, na mente, envia para essa pessoa. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Meus queridos, faz tempo que eu não posto uma obra aqui, né? Mas não é porque o Senhor não tem feito obras, não. É porque quando o Senhor organiza, quando o Senhor manda eu postar aqui, eu vou postar, com a ajuda de Deus. Porque a honra, a glória é toda de Deus, é toda do Senhor. É o Senhor que abre a porta, é o Senhor quem julga, é o Senhor que faz prosperar, é o Senhor que tira do sufoco, é o Senhor. Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. Meus queridos, conta essa obra para os irmãos, os amados, as amadas, para dizer uma coisa que o Senhor já tem colocado alguns dias no coração dessa obra, que todo dia que você vai congregar, meus queridos, é um dia de julgamento. O Senhor julga seu povo todos os dias. E quando você vai congregar, meu querido, minha querida, te recomendo em nome de Jesus, fica na comunhão. Fica na comunhão com Deus, glória a Jesus, fala com o Senhor, cumprimenta a hora que chegou quem tiver que cumprimentar e vai para a comunhão com Deus, porque o Senhor vai passar com a sua palavra naquele lugar, o Senhor vai dar a direção, o Senhor vai julgar, muitas das vezes o Senhor vai falar até o final da trajetória de alguma pessoa, né? Talvez o Senhor já anuncia o recolhimento de outras ou de outra. Por isso que eu falo não, a palavra de Deus em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E se caso o Senhor te falou alguma coisa sobre recolher ou alguma coisa nesse sentido, meus queridos, se humilhe para Deus, coloque em primeiro lugar os princípios do Senhor na sua vida, se converta verdadeiramente ao Senhor. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus fala que se eu disser a esse, se eu não me engano está em Levítico, se eu disser a esse que ele vai morrer, e ele se converter do seu mau caminho, ele viverá. E aquele que se acha justo começar a cometer iniquidade, este certamente morrerá. E assim, meus irmãos, faz parte da obra. Eu já tenho essa sabedoria vinda da parte do Pai, de saber que todo dia no culto é um dia de julgamento. Não só no culto, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. O Senhor faz o sol nascer sobre a cabeça dos bons e dos maus. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Então tema ao Senhor. Eu sei que muitas das vezes falam que temer a Deus não é ter medo de Deus, é tremer de Deus. Porque se uma folha ela cai de uma árvore, meus irmãos, porque Deus quis que ela caísse. O Senhor, ele é o grande administrador da vida, grande administrador do mundo, de todas as situações que você possa imaginar. O poder de Deus é acima da consciência e inconsciência do homem. Ele vai além de todas as coisas, o poder de Deus. Ele é maior do que o homem pode imaginar, dizendo em outras palavras. Então saiba disso. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Quer a resposta? O que você vai fazer? Vai contra os princípios de Deus? É não. O que você vai fazer? É favorável aos princípios de Deus? Meu querido, o não você já não vai ter. Louvado seja Deus, né? Então, meus queridos, certa vez eu estava congregando e até antes de congregar eu estava na comunhão com Deus, faz parte da obra. E o Senhor disse para mim que ia me recolher mais cedo. E outra hora, outro tempo, o Senhor falou para mim que iria me recolher de forma violenta, porque eu tenho orado por minha parentela e ninguém foi recolhido de forma violenta. Não sei se porque alguém precisava por algum motivo ou não, mas ninguém tinha sido de forma violenta e eu pude estar intercedendo naquela parte. O Senhor me disse que eu iria ser. E eu dei glórias a Deus, clamei a Deus, né? Deus sabe todas as coisas.
e tudo bem. E foi passando os tempos, vida que segue, eu orando ao Senhor, clamando a Deus. Às vezes eu achava que ia acontecer, eu orava a Deus e o Senhor dava o livramento. Muitas das vezes no dia o Senhor dava o livramento de alguma situação, de alguma coisa, e o Senhor livrava, assim como o Senhor livra. Mas aí foi passando os anos e a minha mãe congregando também, e aí o Senhor falou com ela. E aí, à noite, a minha mãe veio conversar comigo, sabe, assim, com um nó na garganta, falou: o Senhor disse que você vai viajar, né? Esse viajar era ser recolhido. Mas o Senhor disse também que depois você vai voltar. Eu falei: mãe, isso procede. Foi do Senhor mesmo. E ficamos nós dois com um nó na garganta, né? Aquele nozinho que dá, aquela vontade de chorar, irmãos. Mas bendito é Deus por todas as coisas. E tempos atrás, um pouco, depois que o Senhor deu a primeira palavra para mim, o Senhor me disse: olha, eu vou te recolher, mas quando você quiser. Quando você quiser eu te recolho. E eu fiquei e fico com essa palavra no meu coração. E aí o Senhor falou com a minha mamãe bonitinha, perdoa a intimidade, né? Que eu chamo minha mamãe esqueci, perdoa, depois eu falo a hora que eu lembrar aqui. Lindeza. Aí, conversando com a minha mãezinha, louvado seja Deus, ficamos dois voltando lá à obra com nó na garganta, né? E foi tocando os dias, foi tocando as semanas, passado talvez alguns meses, e um dia eu estava na comunhão e de repente eu percebi que estava chegando essa hora que o Senhor tinha falado do recolhimento, dessa forma. E aí eu percebi que estava próximo e eu me pus em oração. Comecei a falar com o Senhor, pedi ao Senhor para que não fosse naquele momento, naquela hora, situações, né? Conversei com o Senhor, a particularidade minha do Senhor. Mas o Senhor pôs no meu coração que eu teria que congregar naquele domingo próximo, naquela comum congregação, né, que eu convido a todos em nome de Jesus, para ir congregar na Congregação Cristã no Brasil e assim saber de Deus alguma coisa, instrução. Não sou porta-voz da denominação, ninguém pediu para dizer nada. Mas voltando aqui à obra, irmãos. E aí eu peguei e fiquei com aquilo no coração, me aprontei cedo. Tá, quando chegou no dia, assim, cedo no horário, né? Mais cedo do que o horário de congregar, fiquei pronto. Se ninguém quisesse ir, estava tudo bem. Eu tinha que ir, né? Aí, resumindo um pouquinho, cheguei mais cedo, cumprimentei os irmãos, me pus em oração, né? Na comunhão com Deus. E ali eu fiquei com comunhão com Deus. O Senhor estava com tanta comunhão com Deus, eu senti o Senhor tão pertinho que nem dava vontade de abrir o olho, tanto que a comunhão de Deus estava boa. Assim, sempre está, né? E aí, passou um pouquinho, o irmão levantou, atendendo o culto. E aí, dado o momento, o irmão parou e falou assim: olha, Deus me faz saber para dizer para alguém aqui. O Senhor ouviu a sua oração e por causa disso, o Senhor não vai te recolher nesse momento. O Senhor não vai te recolher. E aí se cumpriu a palavra de Deus que o Senhor falou lá atrás, sobre eu vou te recolher quando eu quiser. E aí, irmãos, louvado, santo, santo, santo é Deus. Então, a gente tem que viver pela palavra de Deus. O que o Senhor disser, irmãos, é aquilo. E se o Senhor te disse alguma coisa referente a uma pessoa, que o Senhor ia recolher, que o Senhor ia fazer tal coisa, se você se humilhar, buscar, clamar, eu já clamei por uma pessoa há muitos anos, porque o Senhor disse algo, alguma sentença, e eu fui clamando e chorando e só eu e Deus sabia, até que o dia que o Senhor mandou a palavra que por conta disso não recolheria, meus irmãos, daquela forma. O Senhor daria mais chance, que o Senhor deu 2 chances já, entendeu? Por uma mudança, uma guinada de vida da pessoa. E voltando aqui à obra, meus irmãos, eu fiquei mais tranquilo. E fui tocando o barco, de glória a Deus, muita presença de Deus, louvado seja Deus, comunhão com o Senhor. E aí, meus queridos irmãos, visitas do canal, também creio que possam ser ou sejam irmãos também, né? Eu fui tocando a vida. Eu trabalhava à noite, dado momento eu fiquei quase 1 ano, não sei quantos meses trabalhando à noite de madrugada. Eu começava ali por volta das 7, às vezes às 8 horas da noite,
e parava ali por volta das 5:30 da manhã, às vezes 6 horas da manhã, quase 6 horas da manhã. E aconteceu depois desse domingo, não sei quantos dias depois, foram poucos, né? Poucos dias depois, eu estava trabalhando de madrugada, mas me deu um sono, um cansaço. E eu trabalho também dirigindo. E me deu um cansaço que eu falei, não, quer saber, eu tenho um lema comigo, né? Que não se deve brigar contra o sono, porque o sono vence. A pessoa pode estar com o olho aberto e na verdade está dormindo. Aí o que eu fiz, meus irmãos? Faz parte da obra, viu? Fica até o final, em nome de Jesus. Aí eu peguei, sabia de um hotel que tem ali, mais ou menos uns 6, 7, talvez 10 quilômetros de casa. E eu sei que lá é bem movimentado na porta. Falei, eu vou parar com o carro ali, eu preciso dormir. Eu não dava para continuar dirigindo, nem ir embora para casa. Não tinha mais força, de tão cansado que eu estava. Parei na porta do hotel, coloquei uns 2 dedos para descer o vidro, uns 2 dedos só, aberto o vidro, travei as portas e dormi. A hora que eu dormi, meus queridos, eu tive uma espécie de uma visão, onde Deus me usava alguém e me falava de 2 perigos. Um chegava próximo a mim, mas não chegava a mim. E aí o segundo vinha de mais longe e ele chegava até mim e me acertava esse perigo. Aí eu acordei com batedeira no coração. Os mais idosos, mais velhos sabem o que é batedeira. Acordei com batedeira, o coração muito acelerado, batendo forte. E eu já liguei o carro correndo, que eu achei que ali poderia ser alguém que estivesse à espreita, porque eu estava dormindo, né? Por mais que era na porta do hotel, tinha gente lá na porta e tudo, na portaria e tal. Acordei rapidão, só olhei se não vinha ninguém no carro, outro carro atrás ou do lado, passando e saí. Eu falei, agora eu vou conseguir chegar lá em casa. Eu dormi acho que umas meia hora, uns 20 e poucos minutos. Mas aí, meus queridos, o serviço chamou. E como tinha sido uma noite mais parada, né, de serviço, eu não tinha chegado nem na metade da minha meta. E como chamou um valor bem legal, entendeu? Eu falei, nossa, que legal. Vai dar pelo menos se eu passar um pouco da metade da meta. E eu olhei, tinha que atravessar a cidade, meus irmãos, né? Tinha que atravessar a cidade do lado oposto da onde eu ia, que era a minha casa. Mas eu olhei e falei, não, pelo menos vai salvar um pouquinho o valor, né? E eu peguei e fui lá prestar o serviço. E prestei o serviço, na hora que eu terminei eu já estava com um pouco mais de sono, cansaço. Falei, agora eu vou embora direto para casa. E vim, meus queridos. Aquele cansaço, de vez em quando assustando, mas eu vim chegando. Na hora que faltou mais ou menos uns 3 para 4 quilômetros para chegar em casa, eu me distraí. Estava tão cansado, me distraí no trânsito, eu não estava correndo. E tinha um carro na frente e o pessoal, era um pessoal bagunceiro, usuário de drogas, e estava com o carro no meio da rua. Era uma pista, uma pista mão dupla, né? E estava com o carro no meio da rua, tinha som no carro, eles estavam dançando em volta, nos 2 lados das calçadas, como era ali por volta de umas 3 horas da manhã, quase 4, e estava nessa situação, e eles bebendo, mexendo com droga, e eu não vi, eu tô falando depois, né? Porque eu vi depois. E tava mais ou menos umas 9 pessoas. Eu não sei como que cabia tudo aquilo ali, tanto de gente ali dentro do carro, né? Porque geralmente são 4, 5, 2 na frente, 3 atrás. Mas tinha mais. Devia ter uns 8, 9, uns 9 ali, era muita gente. E com um copo de cerveja e droga na mão e etc. E aí, meus queridos, a hora que eu dei uma pequena distraída, ele estava com o carro no meio da rua parado, ainda estava com o negócio do capô do motor levantado e tal, ele não estava preocupando com nada. A hora que eu dei uma distraída assim, eu escutei assim, ó o carro. A hora que eu escutei ó o carro, eu já freiei de uma vez. Aí eu freiei, eu vi que já estava chegando, acabei batendo atrás do carro da pessoa. Não foi uma batida assim, olha, estrago, não. Graças ao bom Deus, não acionou o airbag do carro aqui e deu uma amassadinha no capô traseiro da pessoa e num pouquinho da lateral, que eu tentei tirar a lateral da pessoa. Só isso. Mas assim, eu fiz eu senti numa obra passada, eu senti de aprender a pintar veículos, né, pintura automotiva,
no coração. Provavelmente eu já contei numa obra aí, que isso faz parte de outra obra. E aí, por cima, pensando aqui agora, custava ali uns 600, 800 reais para arrumar aquilo ali, né? Aí peguei, bati, mas eu estava na comunhão com Deus, e assim, fortemente na comunhão com Deus. Eu estava até orando, entendeu? Eu estava até orando, mas eu distraí. Mas naquele momento eu não estava orando, mas eu estava orando quase o tempo todo, que eu gosto de andar na comunhão. Eu não gosto de andar ficar falando abobrinha, eu gosto de andar na comunhão com o Senhor. Quem é no canal aí mais tempo, que segue, sabe disso que eu falei, que dá quase para ficar praticamente 100% na comunhão com Deus. Só parar de ficar falando abobrinha, de política, de outras coisas mais, e ficar na comunhão com Deus. E aí, resumindo aqui, meus irmãos, voltando para a obra, aconteceu que eu bati atrás, eu na comunhão, a hora que eu olhei aquele tanto de gente, tudo no ditado popular, mala. Tinha algumas meninas, eram poucas, acho que eram 2 meninas. E o resto tudo mala, homem, bebum, bêbado com droga, ou drogado, sei lá. E aquele tanto de gente veio louco, desculpa usar essas palavras, mas são as palavras, vieram meio louco em cima de mim, e eu na comunhão. Eu não assustei, como eu estava na comunhão com Deus, só quem está na comunhão com Deus sabe. É aquela mesma comunhão que eu falei, que às vezes o Senhor está tão na comunhão conosco que a gente às vezes até fecha o olho e assim, tipo, nossa, é tremendo. E eu fiquei na comunhão buscando de Deus tudo que eu fosse fazer. E tudo que eu fiz foi ficar sentado, calmo, e eles vieram para cima, sabe? Não acreditando que tinha batido atrás, e aquele misto, imagino eu agora, na cabeça deles, porque eles estavam drogados, eles estavam bêbados, e aí, chamar a polícia, o que ia dar? E aquela coisa toda, e o rapaz que estava lá no carro, eles não estavam todos dentro do carro, como eu disse outrora. Mas tinha alguém lá no volante, né, que seria o culpado. E ele veio na minha direção, e eu na comunhão com Deus aqui, e o Senhor só deixou eu ficar sentado aqui, né? E eu senti no coração, continua sentado, não fala nada, fica quieto, até a hora que tivesse que falar alguma coisa. E vieram, por que você bateu? Eu falei, calma, eu bati atrás, né? Pode deixar que eu pago, se eu bati atrás eu pago. Aí queriam confusão, aí o que desceu do carro queria me dar uma porrada na cara, e eu fiquei quieto, eu só olhei para ele tranquilamente, irmão, tá na comunhão com Deus, tranquilamente, sabe assim. Se ele fosse dar uma porrada no meu rosto, eu nem ia tirar não, eu ia ficar tranquilo. E aí o Senhor falou comigo assim, maior são os que são por ti do que os que estão contra ti. Meus queridos, eu não vi com meus olhos da carne, mas com os olhos da fé eu vi cavaleiros e carruagens, irmãos. No meio, do lado do rapaz, tinha um cavaleiro montado no cavalo. Do lado dele, ele aqui assim, e ele estava do lado dele. Entendeu? Com os olhos da fé. Existem os olhos da carne e os olhos da fé. Com os olhos da fé eu vi. E eu vi carruagens e carros de carruagens, cavaleiros, cavalos. Tá. E eu tranquilo, meus irmãos. Não estava com medo, não estava assustado, não estava nada. Eu só fiquei pensando, nossa, aconteceu isso, nunca aconteceu comigo um trem desse. Das vezes que eles bateram, foi o povo que bateu, eu nunca bati em ninguém. Tá, resumindo mais um pouquinho. Aí fez que me bater, não bateu, ele acalmou de uma vez, entendeu, esse rapaz? Aí o dono do carro falou assim pra ele, calma, ninguém bate atrás porque quer. Ninguém bate porque quer. Eu falei, é isso mesmo. Entendeu? Vai dar tudo certo, calma. E aí falaram, como é que nós vamos fazer agora? E o dono do carro falou, você tem seguro? E eu não tinha seguro. Eu falei, não tem, meu querido. E ele falou, e aí, como é que nós vamos fazer? Mas bravo, sabe? Bravo assim, sabe aquela pessoa do estupim que nem estupim tem? Era esse rapaz, eu conheço uma pessoa desse jeito. Ele não tem estupim, não tem paciência pra nada, era o dono do carro. Mas o Senhor fez ele ter paciência. E ele falava, e agora, como é que nós vamos fazer? Calma, moço, calma, vai dar tudo certo. Eu vou pagar o que eu estraguei no seu carro. Eu te peço só uma semana, por gentileza, porque eu tenho que levantar o dinheiro. Aí ele, isso vai ficar uns 2.000. Aí eu olhei e falei, 2.000? Pensei, agora nem é hora de falar nada, né? Eu tudo assim na comunhão com Deus. Falei, calma, vamos fazer uns orçamentos antes e tal. Aí o Senhor pôs no meu coração, desci do carro. Aí um pessoal foi pro outro lado da rua e eu fiquei conversando com ele ali. Falei, deixa eu fazer uma filmagem aqui. E aí, como é que nós vamos fazer? Eu filmei o carro, que eu não vou pôr aqui também. Resumindo muito, irmãos.
eu tô contando o básico que o senhor põe no coração para contar. E aí um deles que estava do outro lado, comentando com o outro, ele levantou a camisa e ele estava armado. Ele falou, nossa, vou dar um tiro, que não sei o que papapá, começou essa onda, sabe? E fingiu que ele achou que eu não estava escutando. Eu fingi que não estava escutando, mas eu vi tudo aquilo ali, né? Tava muito calmo, muito sereno, muito tranquilo. Louvado seja Deus. E nisso, meus irmãos, eu falei, pega meu telefone aí. Ele falou, não, onde você mora? Você não vai pagar? Eu falei, claro que eu vou pagar, eu sou um servo de Deus, sou um homem de Deus. Ele falou, isso vai dar uns 2.000, 3.000. Foi falando, né? 2.500, não sei o quê. Eu falei, calma, pode deixar que eu vou acertar. O que der para arrumar o seu carro, o valor que der, eu bati atrás. Eu nem quis dizer que eles estavam no meio da pista, que eles estavam drogados, porque, querendo ou não, eu bati atrás. Não é que quem bate atrás está sempre errado, de forma alguma. Eu tenho câmera no carro. Então, eu pensei comigo, eu bati atrás, né? Eu vou sumir, entendeu? Porque eu poderia ter desviado deles lá e saído, né? E graças a Deus foi só a questão financeira, porque eles estavam meio loucos mesmo, né? Então, meus queridos, e aconteceu isso, aí graças a Deus o senhor usou mais um deles lá, e eu acabei até levando 4 deles no carro para onde que eles iam, para outra festa, dessas festas de beira de bairro, onde que a droga, facada, esses rasta-faca que eles falam, né? Eu cheguei até lá, tava cheio de polícia, e detalhe, o senhor mandou uma polícia lá, porque tava descendo a viatura devagarzinho no meio da confusão. Era só eu pedir eles para parar, para eles me ajudarem ali, para saber o documento. Ia, ia dar tanto problema para esse pessoal, porque um deles estava armado. Eu vi que ele estava armado. Provavelmente eles estariam com droga no carro. Provavelmente, eu não vi, né? Porque eles estavam drogados, estavam bêbados e tal, e ele estava querendo me extorquir dinheiro para usar droga. Ele estava querendo de todo jeito. Se ele falasse para mim assim, olha, isso aqui vai ficar uns R$ 700, porque era mais ou menos o que valia para arrumar ali, uns R$ 700, faz o Pix que já, como se diz ele lá no final, morre a fita, né? Na hora eu faria o Pix para ele ir embora para casa e nem levar ninguém no meu carro. Falou, então tá feito aí, vamos só filmar aqui que tá tudo certo e pronto, acabou. Ele ia ficar com o dinheiro dele lá, mas eu não falei nada, porque eu vi que eles estavam no momento de querer me extorquir dinheiro. Resumindo mais o finalzinho, aí levei eles onde precisava, tinha polícia lá onde que eles iam ficar, numa festa, num baile, nesses beira de bairro, de vila, com todo respeito eu digo isso. Até parei mais para cima e ele veio, me pediu para adiantar uns R$ 200 do concerto, que não sei o que, eu falei que não tinha, e foi pedindo, porque eu sabia que ele só queria me extorquir. No final das contas eu falei, olha rapaz, eu tenho R$ 50 aqui, pode ser, mas só 50. Você tá achando que você tá conversando com um cara aí, uns milhões, né, no banco e tal. Eu até falei assim com ele. Aí mostrei pra ele, né, porque na hora eu joguei um Pix pra uma conta e deixei só 50 e poucos na outra. Porque eu sabia que ele era só extorquir. Aí eu mostrei pra ele, então faz 50 aí, eu vou te ligar amanhã e tal. Ele viu que era meu celular, fiz pra ele. Na verdade eu dei aqueles 50 pra ele pra eu poder sair dali. Porque quem conhece algum dependente químico sabe que, nossa, misericórdia, só Deus na causa. Então, meus irmãos, aí o que aconteceu com isso, meus irmãos? Aconteceu que aquilo que o senhor disse que ia acontecer não aconteceu, que de forma violenta e estava para chegar. E a palavra do Senhor se cumpriu, já havia se cumprido na própria palavra de Deus. Louvado seja Deus, que o Senhor já havia mandado, meus irmãos. E eu agradeço muito a Deus por isso. E no outro dia ele me ligou e falando que era para arrumar o carro, eu falei, vou arrumar, calma. E veio falando que tinha levado no primo dele, que era R$ 2.200 ou R$ 2.400, o primo dele falou. Aí eu falei, não, calma aí, eu vou querer fazer outros orçamentos. Aí ele, porque eu quero escolher que seja lá. E eu quero. E começou a falar coisas a mais, sabe? Eu falei, peraí, meu querido, você tá querendo é que eu. Aí, pelo que ele tava aumentando, você tá querendo é trocar o carro nas minhas custas. Não é assim que funciona. Aí eu já dei uma subida um pouquinho com ele, né? Segundo, que eu tava na comunhão com Deus. Ele, como assim? Eu falei, pelo seguinte, meu querido. Agora vamos falar um pouquinho melhor. Lá eu podia ter chamado a polícia. Mas o fulano lá é habilitado, não vou entrar nessa parte. Mas só ali vocês iam já dar uma enroscada. Do jeito que vocês estavam, chapado, louco, bêbado, não tinha ninguém em lição. Eu deixei pra lá pra resolvermos nós. Só nós. Tá tudo certo? Não, então tá certo então. Falei, faz mais 2 orçamentos pra mim. Que aí, se ficar o mesmo valor que o seu primo falou, você faz no seu primo e vida que segue.
Agora, se eu ver que vai ficar mais barato, eu tenho certeza que vai ficar, porque eu já fiz um negócio de pintura. Aí fui falando com ele, irmãos, faz parte da obra tudo isso que eu estou falando aqui, meus queridos. Mas quando uma pessoa é ruim de coração, a pessoa, até pagar a pessoa é ruim, meu irmão. Não é a primeira vez dessa questão de querer pagar uma pessoa do coração ruim, não. Ele só queria confusão, não queria arrumar. Eu falei, ó, ele falou, você tem que pegar meu carro, pôr no guincho e levar para fazer orçamento. Eu falei, mas como assim? Seu carro não tá funcionando, não? Custa nada você ir lá, e eu já até... Aí eu falei, eu te arrumei R$ 50 você pôr de combustível, entendeu? Então pega seu carro, leva mais em 2 lugares, escolhe os 2 lugares aí, só para eu ver que orçamento é esse. Ah, porque eu não vou, que é você que tem que levar. Eu falei, mas eu vou gastar dinheiro com guincho pro seu carro se o seu carro tá funcionando? Tá, irmãos, resumindo mais um pouco ainda para finalizar aqui. Tem mais obra, tem mais coisa para frente. E aí, meus irmãos, eu falei para ele, me passa seu endereço, que eu vou pagar um rapaz para fazer um orçamento na sua casa. Se o problema é esse, aí ele, tá bom, desligou. Não ligou mais, não passou o endereço, nem no Zap, nem em lugar nenhum. E eu fiquei preocupado, porque eu queria resolver a situação, tinha que saber o valor, né, que seria aquela situação ali. E aí, meus irmãos, hora nenhuma eu me esquivei de pagar, hora nenhuma eu me esquivei de consertar. Tudo eu falava para ele, olha, é o seguinte, inclusive ele queria que eu arrumasse o carro dele, que estava estragado no motor. E quando eu levei as 4 pessoas dele aqui dentro do carro, eu tenho câmera, tem 3 câmeras no carro. E quando eu levei, tem uma para fora e 2 para dentro. E quando eu levei aqui, graças a Deus, eles falaram o negócio do carro que não estava funcionando. Eu falei, olha, eu bati atrás. Não bati nada no motor, nem na frente. Vocês estavam com o capô do motor aberto. Ainda me pediram água para pôr no radiador. Você lembra disso? Eu não tenho nada a ver com o motor. Eu tenho a ver com aquela parte traseira ali que eu amassei. E nem foi uma pancada assim, graças a Deus. Só fez barulho. Porque placa, quando bate, faz um barulhão. Então eles já sabiam que não ia mexer naquela parte, né? E aí, meus queridos? E foi passando o tempo, ele não me mandava o endereço dele, e eu correndo atrás de algum funileiro e pintor para ir lá na casa dele, levar eles lá rapidinho, pagar para eles fazer essa visita, e nada, e nada, e nada. Meus queridos, fui congregar. Foi passando os tempos, fui congregando. Aí na outra vez que eu congreguei, o senhor falou, esta semana o senhor vai, usando o irmão, falou, o senhor manda dizer para alguém, esta semana o senhor vai resolver a situação. Parece que você está preso na situação, não consegue se livrar de jeito nenhum. Mas o Senhor vai te fazer você ficar livre dessa situação. Louvado seja Deus, irmãos. E aí, depois ele entrou em contato comigo, eu perguntei se podia ir lá, ele falou que estava longe, que estava um barbeiro aqui, entrou aqui. Ele falou que estava viajando, que não sei o quê. Aí eu falei, não, mas a gente precisa resolver essa situação. Ele falou, precisa mesmo. Eu falei, deixa eu ver o que eu faço. Catei o vídeo que ele mandou para mim, não foi o meu, foi o que ele mandou para mim, e fui num lugar que arrumava carro. Cheguei lá, expliquei a situação e mostrei o vídeo pro cara. O cara falou, não, isso aí é tanto. Meus irmãos, menos da metade praticamente do que ele falou. Aí eu falei, ele falou, não, e tem mais uma coisa. Depois que você falar para ele trazer aqui, você pode bloquear ele, porque eu vou resolver o que tiver, o rapaz me falando, né? Eu vou resolver o que tiver que resolver com ele, o BO, e você só vai me pagar. Esse valor não vai aumentar. É isso aí, nós vamos colocar num ciborgue que não sei o que, vai puxar para cá e vai resolver essa história, vai ficar tudo novinho de novo. E aí você cancela com ele, e se ele quiser falar comigo, ele fala comigo. E pronto. Tá vendo, meus queridos? Na mesma semana que o senhor falou, se foi no domingo, falou que na próxima semana, né? Eu já mandei, eu já orei, busquei com Deus, o senhor me deu uma sabedoria aqui. E eu liguei para ele e falei, meu querido, é o seguinte, leva seu carro em tal lugar, que eu vou mandar arrumar por minha conta, né? Vai ficar certinho. O cara pediu 4 dias, eu falei 5 para ele, vai ficar uns 5 dias lá e vai sair novinho como se nada tivesse acontecido. Tudo arrumadinho. Pode ser sim? Aí ele, mas eu não tô na cidade. Eu falei, olha, não precisa ser, pode ser quando você chegar. Ou eu tenho outra proposta para te fazer, eu te mando o dinheiro, X, e você se vira depois de arrumar o seu carro. Não, então manda o dinheiro que é melhor para mim. Aí, sabe quando a pessoa mexe com droga, essas coisas, que a pessoa quer usar um jeito todo, aí começou a falar que estava passando fome, que não sei o quê, que queria o dinheiro, precisava do dinheiro e tal.
Eu falei, então vai resolver? Ele falou, vai. Aí você depois manda para arrumar, eu não tenho mais nada a ver com isso. Ele falou, é isso mesmo. Eu falei, então tá. Aí bati um contratinho no WhatsApp mesmo, por onde a gente conversava. Falei para ele, se você tiver de acordo, antes de mandar o contrato, você fala que confirma, aí eu vou te mandar o Pix e vou te mandar o comprovante e nós finalizamos. Eu vou também te bloquear porque a gente não tem mais nada para conversar, mais nada para tratar, tá certo? Ele tá certo. Eu mandei o contrato, ele falou, é isso mesmo, tá combinado, fica nesse valor se você me passar o Pix e eu resolvo com o meu carro depois. E assim, graças a Deus foi, meus irmãos. E o Senhor me libertou naquela semana que o Senhor falou para mim que ia libertar, meus queridos. Louvado seja Deus. Então eu volto a dizer para os amados irmãos, ficar na comunhão quando estiver congregado, porque o Senhor, Ele vai te julgar como julga nós todos o tempo todo. E nós que falamos e ouvimos o Senhor, meus irmãos, nós temos que ter um negócio chamado temor. Nós temos que temer o Senhor. Ele é o seu Pai, te ajuda, te ama, mas também é o seu juiz. E não quer nada de errado conosco, nem com ninguém. Então anda certinho, alabaço, anda certinho perante Deus. Que o Senhor vai te justificar. Mas se você andar errado, meus queridos, a palavra de Deus diz que não tem nada encoberto aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, essa é a obra que eu senti de Deus para contar para os irmãos, para a querida Irmandade, sobre o julgamento de Deus. Saiba, meus irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram espírito em verdade. Louvado seja Deus. E o Senhor julgará todos nós, em vida e depois também nós seremos julgados. Então vamos tomar cuidado, vamos temer a Deus. Não é temer o inimigo, temer a Deus. E não ficar provocando, né, irmãos? Porque também a palavra diz que muitas coisas é por conta da provocação. Me fugiu a palavra certa lá que fala certinho, entendeu? Parece que não há. Tem que ter uma causa para ter a maldição. Um negócio mais ou menos assim. Irmão, perdoa. Irmãos, esta é a obra que o Senhor pôs para contar. Já tem outras obras também. Tem uma outra obra que assim que o Senhor quiser que eu conte, eu vou contar. Mas lembre-se disso, põe no seu coração, põe no seu ser, na tábua do seu coração. Os olhos do Senhor estão te vendo. Você fazendo coisas boas ou coisas ruins. O Senhor põe o sol sobre os justos e os injustos e julgará a todos, irmãos, a todos. Louvado seja Deus. Esta é a obra, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, que só o nome do Senhor seja hoje e eternamente louvado. Amém. Glória a Jesus.